Fala pessoal, seja muito bem-vindo aqui no nosso canal, né? Nova regra de transição aí vem para alterar a data de aposentadoria dos segurados a partir de 2023. Você tem que entender como isso funciona, tá bom? Importante, né? Se não é inscrito aqui no nosso canal, aqui no YouTube, já inscreva-se, tá? Para não perder nada e não ficar de fora dessa nova regra de transição que pode te afetar, pode ser que você já consiga aposentar aí, ok? Se não é inscrito, então inscreva-se e ative as notificações. Por que é importante você ativar as notificações, pessoal? Porque sempre que sair vídeo novo, importante como esse, começo do ano tem muita novidade, a gente vai estar te encaminhando, legal? Se você gostou desse vídeo, curte. Toda vez que você curte um vídeo aqui no YouTube, o YouTube entende que esse vídeo é importante, ele começa a direcionar para você. Então curte o vídeo aí, que sempre vai ser importante você ficar por dentro do direito previdenciário, que mexe com o seu direito, mexe com o seu patrimônio. Legal? Bom, voltando ao tema do vídeo, né? Regra de transição aí da idade progressiva. Então vai ter alteração aí a partir de 2023, vai aumentar um pouquinho aí a idade que você vai ter que ter para conseguir aposentar a partir de agora, né? E você tem que entender como funciona. Bom, essa semana ainda, na terça-feira que passou, a gente já trabalhou com uma regra de transição específica, chama regra de transição de pontos. Se você não viu isso ainda, eu vou deixar aqui no card para você entender. Então, talvez você se enquadre naquela regra de transição, você precisa ver esse vídeo que eu deixei aí na terça-feira disponível para você, totalmente gratuito para você aprender, tá? E verificar se você se encaixa. Caso você não se encaixe naquela regra de transição, talvez você se encaixe nessa e aí vamos ver qual você fica mais próximo aí de conseguir seu benefício previdenciário. Perfeito? Bom, o que é a regra de transição? Para quem não sabe, a regra de transição são para aqueles segurados que já eram filiados à Previdência Social antes da Emenda Constitucional 103 de 2019, que foi no dia 13 de novembro, né, de 2019, e que não precisam cumprir uma idade mínima necessária exigida de 62 para a mulher e 65 para o homem. Então a regra de transição é mais branda, né, para que você não cumpra todos os requisitos, mas cumpra parcial e consiga aposentar mais cedo. Legal? Então a gente vai trabalhar aqui com essa alteração que teve aqui da evolução da regra progressiva. Basicamente, ela exige uma idade mínima para você conseguir aposentar. Não tão agressiva quanto a reforma da Previdência trouxe, mas mais branda aí para os segurados. Ela está lá no artigo 16 da Emenda Constitucional 103 e a gente vai entrar lá no artigo, vai ler, vai explicar passo a passo para você para não ficar com dúvida nenhuma. Legal? Então vamos lá para a tela comigo para você entender. Então aqui a gente está no artigo 16, pessoal. Lembrando, né, da Emenda Constitucional 103 de 2019. Você que é colega advogado já anota essas informações, que é importante até para critério de entrar com ação, saber direitinho aí os fundamentos de cada regra de transição. Perfeito? Então o artigo 16 ela fala o seguinte, olha só. Ao segurado filiado ao regime geral da Previdência Social, que são aqueles segurados vinculados ao INSS, né, até a data de entrada em vigor desta emenda constitucional, fica assegurado o direito à aposentadoria quando preencher cumulativamente os seguintes requisitos. Então volta aqui para mim. Então a primeira coisa que você tem que entender, né, aqui direito adquirido, né? Então já está assegurado aos segurados que preencherem esse requisito. Segunda situação que você tem que entender é que é cumulativo, então você tem que ter as duas situações que eu vou ler para você, que é tempo de contribuição e idade. Vamos lá? Olha só, inciso primeiro, né, da primeira exigência, tem que ter 30 anos de contribuição se mulher, né, se for mulher, e 35 anos de contribuição se homem. Então, primeira exigência, 30 anos de contribuição mulher e 35 homem e, ou seja, mais um requisito, né, idade de 56 anos se for mulher e 61 anos se for homem. Então, na data da reforma da Previdência, você vai conseguir aposentar se tiver 30 anos mulher e 56 de idade, ou 35 anos de contribuição se homem e 61 anos de idade. Perfeito? A partir de 1º de janeiro de 2020, a idade a que se refere o inciso 2 do caput será acrescida de 6 meses a cada ano, até atingir 62 anos de mulher, né, e 65 anos de idade se homem. Então eu criei uma tabelinha aqui para você entender. Olha só que legal. Então, regra de transição, né, que é o tempo mais a idade progressiva. Então, até 2019, até o último dia, né, 31/2/2019, o homem tem que ter 35 anos de contribuição e 61 anos de idade. No caso da mulher, tem que ter 30 anos de contribuição e 56 anos de idade. Lembra que sobe 6 meses por ano? Então, até 2020, o homem tem que ter 35 anos
de tempo de contribuição e 61 anos e 5 meses de idade, e a mulher 30 de contribuição e 56 anos e 6 meses de idade. Coloquei 56,5 aqui, que representa 6 meses. E agora, em 2023, né, 35 anos o homem ainda mantém e 63 anos de idade, e a mulher 30 anos de contribuição e 58 anos de idade. Então agora, 2023, está valendo a idade mínima para o homem de 63 anos, desde que tenha 35 de contribuição, e está valendo para a mulher 58 anos de idade e 30 anos de contribuição. Se você gosta do direito previdenciário, dá um print nessa tela aqui, que eu fiz a evolução até os 65 anos para o homem, que vai ser em 2031, e até os 62 para a mulher, que também vai ser em 2031. Perfeito? Volta aqui para você entender. Então, as regras de transição, uma delas, né? Eu digo uma delas porque tem outras regras de transição. Tem, por exemplo, a regra de transição que foi alterada, que eu já falei no vídeo dessa semana ainda, e tem outras regras também que você vai estar aprendendo aqui com a gente, que a gente já detalhou, e a gente está trazendo as alterações. Ponto importante, né? Para os professores tem diferença. Então vamos lá entender como é para o professor e para a professora. Vem com a gente. Parágrafo 2º. Para o professor que comprovar exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, o tempo de contribuição e a idade de que trata o inciso 1 e 2 do caput deste artigo serão reduzidos em 5 anos, sendo, a partir de 1º de janeiro de 2020, acrescido de 6 meses a cada ano, as idades previstas no inciso 2 do caput, até atingir 57 anos se mulher e 60 anos se homem. Então volta aqui para a gente. Então veja que para o professor homem, né, o professor tem que reduzir 5 pontos nessa situação aí, tirando o tempo de contribuição e tirando a idade, e para a mulher professora também tirar 5 anos aí de tempo de contribuição e 5 anos de idade daquela tabelinha que eles têm reduzido, tá? Valor da aposentadoria dos segurados que venham se aposentar por essa regra de transição, igual da semana passada, né? Então eles vão considerar 100% de todo o período contributivo com início em julho de 1994 até a data de entrada do seu requerimento administrativo, vão pegar todas essas contribuições, fazer uma média aritmética simples dela, ou seja, somar uma a uma e dividir pela quantidade que deu. Deste valor, eles vão te pagar 60% dessa média apurada, mais 2% para cada ano que ultrapassar 15 anos de contribuição da mulher, e mais, né, no caso do homem, 2% para cada ano que ultrapassar 20 anos de contribuição aí, no caso do homem. Perfeito? Então, nova regra de transição que você acabou de aprender. A gente já trabalhou com 2 regras de transições que foram alteradas esse ano, uma na terça e outra agora. Se você ficar com mais dúvidas, deixa aqui nos comentários para mim, que eu quero entender as suas dúvidas, as suas dificuldades, para a gente estar ajudando você a entender um pouquinho mais sobre essa regra de transição. E vem com a gente que amanhã, sexta-feira, tem Papo Previdenciário. Até lá! Tchau!